Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Vitor do Codeiros e hoje eu decidi trazer esse tema para vocês porque é uma pergunta que me fazem com bastante frequência. As pessoas aparentam ter bastante dúvida quanto a isso, quanto ao que pode ser melhor, o que pode ser pior. E na verdade eu vim trazer a minha opinião sobre isso e gostaria de esclarecer para vocês o que eu penso. A dúvida que assombra muitos é: desenvolvimento web ou desenvolvimento mobile? O que compensa mais? Bom, primeiro eu já começo afirmando para vocês que compensar ser melhor nenhum nem outro. São só duas vertentes diferentes, certo? Eu vou procurar expor para vocês aqui os pontos que eu acho mais importantes ressaltar, tanto de uma quanto de outra. Aí a partir daí vocês podem tirar suas próprias conclusões. Eu não gosto de influenciar ninguém. Então vamos lá. Bom, a primeira eu vou começar falando um pouco do desenvolvimento web. O desenvolvimento web, ele já é um pouco antigo já, mas está sempre renovando os conceitos em relação a frameworks, bibliotecas, enfim. Ele, apesar de ser muito antigo, os conceitos dele são bem recentes. E eu começo dizendo aqui uma coisa que vale a pena chamar a atenção no desenvolvimento web são as chamadas para o servidor. O que seriam as chamadas para o servidor? No desenvolvimento web, você tem um cliente, que geralmente são os scripts que rodam lá do navegador, certo? E você tem o lado do servidor, que são as linguagens que rodam lá do servidor. Por exemplo, PHP, um C# da vida com ASP.NET, enfim, coisas desse tipo. Para você processar dados do lado do servidor, você precisa fazer uma requisição do cliente para o servidor. E isso gera um certo consumo de dados. E isso tem que ser, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque dependendo da quantidade de requisições que você fizer ao servidor, pode ficar lenta a sua aplicação. Então, muitas chamadas para um servidor pode tornar a sua aplicação lenta. Então, é um ponto que tem que tomar muito cuidado. Quando você faz uma chamada para o servidor, você tem que analisar para fazer para ela consumir o mínimo de dados possível e ainda continuar sendo um código limpo, certo? Então, a sua chamada para o servidor ela tem que consumir o mínimo possível, ser bem objetiva e o código não pode ser totalmente caótico. Você não pode fazer uma chamada só para o servidor, beleza, uma chamada só para o servidor, mas você fez tudo que você precisa naquele método herói. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Não faz mal fazer mais de uma chamada para o servidor, desde que você faça isso com consciência. O segundo ponto do desenvolvimento web é que você se torna um pouco refém do navegador. Por que isso? Hoje existe uma gama de navegadores muito grande. Tem o Chrome, tem o Mozilla, tem o Internet Explorer, tem o Edge, o Opera, enfim, tem vários navegadores. E cada navegador tem a sua particularidade. Tanto que quando você vai mexer alguns atributos CSS, por exemplo, o Chrome você tem que chamar algumas vezes o WebKit, que é para compatibilidade. Então, assim, quando você resolve desenvolver web, ou você torna a sua aplicação global para todos os tipos de navegadores, o que vai tornar a sua aplicação muito grande, ou você escolhe alguns navegadores compatíveis e trabalha em cima deles. Por isso você se torna um pouco refém do navegador. O navegador, cada um tem as suas particularidades e você é obrigado, infelizmente, a seguir essas particularidades se você quer que seu programa rode corretamente em cada um, certo? Então é um outro ponto a ressaltar para tomar muito cuidado. Bom, um terceiro ponto que eu trouxe aqui é a responsividade. Hoje em dia o mundo é mobile e você não sabe de onde a sua aplicação, o seu site vai estar sendo acessado. Então, de repente, ele está sendo acessado de um celular, de um tablet, de um computador, um notebook, enfim, vários tipos de resoluções. Isso é um ponto a ser tomado muito cuidado. A responsividade, hoje em dia, ela não é mais um luxo, ela já é uma necessidade. Então, quando você for mexer com desenvolvimento web, você tem que tomar muito cuidado com a responsividade, dependendo do tipo da sua aplicação. Bom, um quarto e último ponto que eu trouxe aqui pode não ser tão comum para algumas pessoas, que é a sandbox. O que é o sandbox?
Sandbox, traduzido para o português, é caixa de areia. Uma caixa de areia é um ambiente controlado onde uma criança fica brincando. Então, tecnicamente, uma caixa de areia seria um conforto para os pais, onde eles podem deixar o seu filho lá brincando, enquanto eles fazem outro tipo de atividades. Então, o sandbox na computação não é muito diferente. Ele é uma área reservada, certo? Então, como funciona isso? Eu vou explicar, exemplificando, que fica um pouco melhor. Quando você tem uma aplicação que roda com sandbox, ela não tem todas as permissões para acessar os recursos do sistema operacional. Então, a maioria dos navegadores utiliza sandbox, certo? Então você não consegue acessar alguns recursos do SO diretamente do navegador. Por isso você vai precisar de algumas APIs, de alguns outros recursos, enfim. É um pouco complicado esse recurso sandbox. Eu não conheço ele totalmente, se eu estiver falando alguma besteira, alguém por favor me corrige. Mas até onde eu entendo é isso, e ele traz uma série de limitações que complica, mas não impossibilita, certo? Bom, falar um pouco agora sobre mobile. Mobile é a febre do momento. Como eu disse antes, o mundo é mobile. Então, vários tipos de tecnologias mobile estão sendo desenvolvidas e melhoradas a cada dia, enfim. Pensam até que um dia isso pode substituir as outras tecnologias. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu trouxe aqui para falar de alguns pontos, e o primeiro deles é sobre o processamento e a memória limitada de um celular. Pode ser que seu celular tenha seus 3 GB de memória, seu processador Snapdragon de última geração, enfim. Mas de qualquer forma, eles são reduzidos em questão de performance. Então, quando você for desenvolver um aplicativo mobile, você tem que pensar nisso constantemente. Montar as threads corretamente. Se você rodar tudo numa thread só, seu aplicativo, se ele for muito pesado, vai ser um caos para o seu celular. Então, assim, esse é um ponto muito interessante a se pensar enquanto você está desenvolvendo mobile, porque se você não pensa enquanto você está desenvolvendo para desktop ou web, geralmente. Porque os computadores hoje em dia estão bastante evoluídos, eles conseguem ter um grau de processamento muito grande. Então é um ponto interessante a se pensar no consumo de memória e de processamento enquanto você desenvolve mobile. Você se força a ser mais eficiente com menos. Um segundo ponto aqui que eu trouxe é o tamanho da tela. O celular, tanto o celular quanto o tablet, eles têm o tamanho da tela reduzido, mas principalmente o celular. Levando em conta que alguns celulares têm a tela um pouco maior, da mesma forma, a tela é um tamanho reduzido. Quando você vai desenvolver mobile, como eu já fiz uma vez, você se sente limitado. Você vê que a todo momento você precisa espremer coisa na tela, ou precisa tirar coisa, passar para outra página, para outra tela, enfim, coisas desse tipo. Então é um ponto muito importante a se pensar enquanto você está desenvolvendo mobile. É interessante, antes de você começar a desenvolver, você ter os esboços da sua tela para você não se perder. Porque assim, dessa forma, você não gasta a tela, você não desperdiça ela. Então é um ponto muito interessante você ter esse planejamento antes. Quando você for fazer, enfim, a sua engenharia engenharia de software da sua aplicação, você incluir a prototipação de telas, que é um passo muito importante e geralmente as pessoas subestimam isso. Bom, o último ponto que eu trouxe para falar aqui sobre mobile é a parte dos web services. O que são web services? Os web services são as requisições fora do aplicativo. Quando você precisa usar algum serviço que está num banco de dados externo, por exemplo. Você tem um servidor que você precisa acessar a partir do seu aplicativo, você usa um web service para acessar ele. Você pode acessar um web service de várias formas, mas o ponto principal que eu trouxe para falar dele é o uso de dados. Você não sabe se o seu usuário vai estar usando os dados do Wi-Fi ou do celular, certo? Do 3G, do 4G, enfim. Então é muito complicado essa parte da questão dos web services, porque você pode estar utilizando muitos dados e isso pode enfurecer o seu usuário de um tamanho que você não tem noção. Então é muito importante você mensurar a quantidade de dados que está sendo utilizada através dos web services. Requisições mínimas, só o necessário realmente. Se você vê que tem alguma coisa que você não está utilizando, já corta. É muito importante você mensurar essa quantidade de dados que está sendo utilizada, principalmente para download, para você não desperdiçar os dados do usuário e assim ele
poder utilizar seu aplicativo mais fluidamente, certo? Bom, hoje foi isso que eu tenho para trazer para vocês. Mais uma discussão, propor uma reflexão para você que está em dúvida. Eu espero que eu possa ter te ajudado. Parece que é um vídeo trazendo só os pontos negativos, mas são os pontos mais críticos, que é se pensar. Então não existe não existe vertente pior ou melhor. Existem vertentes diferentes, que é para você analisar e ver onde você se encaixa melhor, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte aqui, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal do Codeiros para novas atualizações. Valeu, até a próxima.